A leitura da Bíblia e a educação cristã é o título da última aula do primeiro trimestre de 2022 e eu sou o professor Denis Pereira. A paz de Cristo, meus irmãos, que prazer tê-los aqui para mais uma pré-aula da Escola Dominical. Toda semana, você já sabe, temos um encontro marcado aqui para as classes de adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Sei que muitos dos senhores já são superintendentes aí da Escola Dominical na sua igreja. Por favor, compartilhe o link desse canal. Quase 50% dos nossos vídeos são assistidos a partir de links compartilhados no WhatsApp. Então nos ajude compartilhando aí nos grupos de WhatsApp. Inscreva-se, ative as notificações, deixe o seu comentário, fale para nós de onde você nos assiste, responda as perguntas que fazemos aqui ao longo dessa videoaula. Eu deixo sempre o seu comentário aparecendo por aqui, então é muito importante. E tem novidade chegando por aí, por isso vamos direto para a nossa aula. Pegue lápis, revista, papel, caneta, bloco de notas e vamos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Muito bem, o nosso texto áudio, né, está em 1 Timóteo 4,13. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. A leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão com Deus. É sobre isso que nós vamos falar. Quero lembrar os irmãos que na descrição dos vídeos tem um link aqui, ó. O primeiro link, acesse o meu site. Nesse link você acessa o nosso Instagram, @DenisPereiraOficial. Segue a gente lá. Acessa meu WhatsApp também. Temos 6 grupos de professores no WhatsApp, onde semanalmente conversamos e compartilhamos materiais e conteúdos sobre o tema da semana. É também meu WhatsApp, será um prazer estar com os irmãos, congressos, acampamentos, eventos, palestras, treinamentos. Falando em treinamento, nesse trimestre teremos um treinamento inédito para professores da Escola Dominical. Fique atento, será realmente muito especial compartilhar isto com os irmãos, e na descrição tem maneiras de você patrocinar o nosso canal. Esse conteúdo te abençoa? Então nos ajude a continuar com a produção deste conteúdo. Tem formas para você patrocinar o nosso canal aqui na descrição. A educação cristã tem como finalidade, introdução, a formação espiritual e o desenvolvimento do caráter cristão. Primeira pergunta da nossa aula, você responde aqui nos comentários. Qual a missão da escola dominical? Qual a missão da escola dominical? Responde aqui para nós nos comentários e já vamos direto aqui para o tópico 1. Vamos para o tópico 1. A Bíblia é o livro texto da escola dominical. A Bíblia é o livro texto da escola dominical. No link, acesse o meu site. Abaixo desse link tem um link para baixar esse conteúdo que você vai ver aqui, esses slides, em PDF gratuitamente. É só clicar no link e baixar aí para o teu celular e salva no Drive, irmão. Salva no Drive. O currículo adotado, não é? Qual que é o currículo? Qual que é o livro base das revistas da Escola Dominical? Bom, são lições bíblicas. Então, o livro base, básico. E aí, quando a gente fala de base, de básico, as pessoas acham que é algo pobre, algo pequeno. Não! É fundamento, alicerce sobre o qual você constrói alguma coisa. Então, qual que é o livro base, o fundamento da escola bíblica? É a palavra de Deus, é a Bíblia, ok? É a Bíblia. O conteúdo das revistas expressa a ortodoxia professada pelas Assembleias de Deus, contribui para manter a unidade doutrinária da igreja e atua como antídoto contra as heresias. Então, o que é a ortodoxia? É uma crença correta, ou crença naquilo que é correto, que é tido como verdade. Então, nós cremos na palavra de Deus, na doutrina bíblica, e acatamos e aceitamos como verdade para a nossa vida. E aí tem uma outra palavrinha que é ortopraxia. Uma coisa é crer como verdade, outra coisa é praticar aquela verdade em que se crê. É, meus irmãos. Temos também aí a prática pedagógica. Nesse sentido, o ensino não deve ser limitado à transferência de conhecimento. Então, a sala de aula não é ali apenas para uma transferência de conhecimento. Isso aí a pessoa coloca um áudio aí, Bíblia falada, ele escuta. Não, é mais do que isso, não é?
é o estudo das verdades reveladas para instruir, expor, corrigir o erro, a fim de produzir verdadeira transformação na velha natureza humana. Nós também temos aí o padrão ético e moral. A Bíblia é a principal fundamentação para a ética e moral cristã. O texto bíblico é divinamente inspirado e, portanto, permanece inalterado. Logo, os valores cristãos são permanentes, porque sua fonte de autoridade é imutável, tá certo? Então, o padrão ético e moral, ele é estabelecido pela palavra de Deus. Se a palavra é imutável e ela é imutável, os padrões morais e éticos também o são. A igreja não se guia de acordo com a onda. Não, nada disso. Nós nos guiamos pela palavra de Deus. Veja, o nosso currículo é o melhor que há, pois seu fundamento é a palavra de Deus. Por isso, ao longo dos séculos, a escola dominical se torna cada vez mais poderosa, pois seu impacto é preciso e amplo, ensinando semanalmente pela palavra cristãos de todo mundo a crer, conhecer e praticar essa palavra. Ortodoxia e ortopraxia. Crença correta, prática correta naquilo em que se crê. Então, a escola dominical é a maior agência por causa disso. Você imagina que, semanalmente, todos os domingos pela manhã, todas as igrejas, fala para mim aí nos comentários, na sua igreja, é domingo a escola dominical? Na maioria é. Por exemplo, tem uma pessoa que nos acompanha que diz aqui não é EBD, é EBQ, porque é Escola Bíblica na quarta-feira, não é? Mas muito bem, dá uma olhada aí, fala para nós aí, certo? Então o currículo adotado é o melhor que há, porque ele é o quê? Ele é a palavra de Deus, ele é fundamentado na palavra de Deus. Aí aqui na prática pedagógica eu coloquei algumas perguntas. Eu coloquei algumas perguntas aqui para você responder. Você pode responder para mim nos comentários ou lá nos grupos do WhatsApp, ok? Mas para você pensar também. Veja, a aula da escola dominical não é apenas transferência de conhecimento. E mesmo para que você consiga transmitir, ou seja, mais do que transferir conhecimento, é preciso se comunicar com o aluno. E por isso que nós estamos desenvolvendo um treinamento e nós vamos falar sobre noções básicas de pedagogia. Por quê? Porque cada aluno ele absorve o ensino de uma forma. Então, se você tem um professor numa sala de aula que está ali há 4 anos e o estilo dele de dar aula é sempre o mesmo, provavelmente essa classe ela terá dificuldade de crescimento. Por quê? Porque numa mesma classe, se tiver 10 pessoas, você pode ter... Talvez você não tenha 10 formas diferentes de absorver o conteúdo, mas você nunca terá apenas uma forma. Você sempre terá uma diversidade de maneiras e de formas de absorver o conteúdo. Por isso, o professor deve ter variadas, diversas formas de transmitir o conteúdo, de se comunicar com o aluno. Então, o professor ele é mais do que um transferidor de conhecimento, ele é um comunicador de conhecimento, ou seja, você se comunica quando a pessoa entende, quando a pessoa absorve aquilo que você está falando. Então, quais são os métodos que você usa aí? Fala. O único recurso que você usa ali na sala de aula é sua voz. Então, aquele professor que ele pega aqui a revista e ele só fala. Tá, mas, por exemplo, o meu maior recurso é a fala. Mas qual que é a entonação da sua voz? Você é aquele professor que fica 1 hora falando no mesmo... Sabe, na mesma tonalidade, você não tem. Dá uma olhada sobre o poder da voz. Dá uma estudada sobre a psicologia da voz. Você vai entender por que o pregador, de vez em quando, ele dá aqueles rompantes, aqueles... Você vai entender por quê. Porque quando você eleva a voz, quando você imposta a voz, você transmite autoridade na voz. É por isso que você não vê aí nenhum comercial de marketing, de publicidade, com uma voz normal. Com a voz que a pessoa conversa no dia a dia. Não. Já viu o locutor que a voz dele não é impostada, não é uma voz, entendeu? Estamos aqui encerrando o primeiro trimestre da Escola Dominical de 2022, tópico 1.2, a prática pedagógica. É isso mesmo, meus amigos. Hoje, por quê? Isso é psicologia da voz. Você usa lousa, você escreve, desenha na lousa, porque você vai ter lá alunos
que eles absorvem escutando, outros absorvem lendo, vendo, com desenho. Você usa slides, usa projetor, usa o próprio celular como projetor de slides. Você aplica dinâmicas na sala de aula. Falando em dinâmicas, eu vou deixar o link da dinâmica aqui para você fazer na sua sala de aula. Cartazes, fotos, imagens, interação. Como é que você envolve os alunos na aula? É só você que fala, tem que pensar tudo isso. Se você quiser ter uma absorção do conteúdo melhor, se você quiser se comunicar com seus alunos. O padrão ético e moral, aí a escola se apresenta como multiplicadora dos valores e princípios da palavra de Deus, porque semanalmente temos a oportunidade não só de falar, mas de interagir, questionar, pesquisar, analisar, explicar, corrigir assuntos que dizem respeito à nossa fé e que são abordados periodicamente na sala de aula. Então, nós temos essa oportunidade de fazer isso na escola dominical. Nós não temos como fazer isso durante a pregação. O pregador está pregando, a igreja está ali de uma maneira mais passiva, participa e tal, mas ninguém vai perguntar. Agora, na escola dominical, o aluno pode e deve perguntar, e anote essa aí. Só se sente ameaçado professor que não está preparado. Eita! Escreve aqui para nós nos comentários essa. Só se sente ameaçado professor que não está preparado. Então, existem professores que eles abafam as perguntas dos alunos. Não faz isso não, deixa eles perguntarem. Não significa que você tem que responder tudo e que tem que responder na hora. Você pode responder depois e, principalmente, não queira responder de acordo com o que o aluno quer ouvir. Responda de acordo com a palavra de Deus. Tópico 2. A educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. Aí ele vai dar aqui o conceito de educação cristã. Educação vem do latim educar, que significa guiar, instruir, conduzir para fora. No texto do Novo Testamento, a palavra que se destaca aqui é a palavra grega paideia, com sentido de instrução. Não é? Então, aí, olha só que interessante, de acordo com o dicionário bíblico Wycliffe. Quando a instrução, a educação aplicada às crianças, a palavra tem sentido de treinamento e educação. Olha só que coisa interessante. Quando é para adultos, aí tem a ideia de correção de erro e controle de paixões. Meu Deus, olha que coisa extraordinária. Para crianças, instrução tem a ver com treinamento e correção. Para adultos, correção de erros e controle de paixões. Olha só como que você tem que trabalhar de maneira diferente, não é? Em virtude disso, a educação cristã se fundamenta na revelação divina. Seu texto é a Bíblia e sua ocupação é o ensinamento sistemático e contínuo das doutrinas bíblicas. Eu fui perguntado esses dias, qual a diferença entre costumes, usos e costumes e doutrina? Você sabe? Escreve para nós aqui nos comentários. Objetivos da vida cristã. Bom, o Senhor entregou à igreja a tarefa da grande comissão. Nessa grande comissão, a igreja desempenha, por meio da escola dominical, com excelência, o papel de agência educadora, porque evangeliza enquanto ensina, atendendo os dois lados da ordem de Jesus. A escola dominical também deve promover a capacitação dos alunos, que significa tornar capaz, preparar e qualificar, não é? Para que os alunos possam fazer o quê? Eles possam estudar a palavra de Deus e desenvolver as disciplinas espirituais para o seu crescimento. Então, a escola dominical, o professor é mais do que dar a aula, ele deve capacitar os alunos a se prepararem e a fazerem uma boa leitura da palavra de Deus, afinal de contas, senão eles ficarão restritos somente ao ambiente da escola dominical e acabarão não tendo vida espiritual fora desse ambiente. Os irmãos estão conseguindo entender o nosso formato aqui? Fala para nós aqui nos comentários, tá certo? E se não se inscreveu ainda, inscreva-se, ative as notificações, deixe seu comentário que ele aparece sempre por aqui, dá like no vídeo, ative as notificações e patrocine o canal, nos ajude aqui a crescer. Muito bem, então, o conceito de educação cristã, ensinar, educar, instruir. Olha que lindo Efésios, capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu alguns para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e professores, ou pastores e mestres. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais crianças atiradas para lá e para cá,
não é? Então veja, olha o que ele está dizendo aqui. É crescimento. A fé, portanto, a vida cristã não é estática, mas está em constante movimento, conduzindo os crentes à maturidade cristã, ao aperfeiçoamento da fé e à perseverança nas doutrinas bíblicas. Então, qual a diferença entre usos e costumes e doutrina? É que usos e costumes têm a ver com o lugar, com o pastor, com a denominação, e por isso que eles mudam, certo? Com a cultura. Então, eles mudam, gente. Os usos e costumes no Brasil, olha, no Brasil já difere de um lugar para outro. De norte a sul é completamente diferente, porque tem impacto da cultura nos usos e costumes, certo? Agora, doutrinas bíblicas não mudam. Por quê? Porque elas são fundamentos da nossa fé. Então, doutrinas bíblicas não é roupa, não é corte de cabelo. Não, doutrina bíblica é a doutrina da salvação, a doutrina do pecado, a doutrina do homem, a doutrina de Deus, a doutrina de Cristo, a doutrina do Espírito Santo, doutrina paracletologia, a doutrina, enfim, doutrina das últimas coisas, enfim, doutrinas bíblicas. Como a Bíblia não muda, estas doutrinas também não mudam, certo? Então, uma boa doutrina vai gerar automaticamente bons usos e costumes, certo? Então, são os bons usos e costumes que fluem de uma boa doutrina. Se os usos e costumes não estão adequados à palavra de Deus, é porque está faltando uma boa doutrina. Doutrina não muda, não importa de norte a sul, de leste a oeste, qual cultura, tanto faz. Doutrina não muda. Quais os objetivos aí da educação cristã? Ganhar, desenvolver, treinar. Ganhar, desenvolver, treinar. Cada cristão é um aluno, mas também é um professor. Ele é um discípulo e também um discipulador. É assim que a igreja cresce de forma abundante e sólida. É um ciclo que não para nunca. Não para nunca. Olha o que Jesus disse aqui, ó, em Mateus, escola bíblica, não é? Então pede para os alunos abrirem a Bíblia, mesmo que você saiba o texto de cabeça, pede para eles abrirem a Bíblia, para não perder o costume, para eles irem se familiarizando. Portanto, ide e ensinar a todas as nações, Mateus 28, 19, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e é isso que eu estou convosco sempre até o fim do mundo, até o fim dos séculos. Amém. Então, ganhar, desenvolver, treinar. Todo cristão deve ser um treinador de novos crentes. E aí, falando da capacitação dos alunos, os alunos precisam ser capacitados a ler, interpretar e compreender o texto lido, para não serem leitores passivos, despreparados, mas dinâmicos e habilitados a uma boa análise do texto. Olha que coisa. Alunos capacitados não são uma ameaça ao professor, mas uma grande riqueza em sala de aula. Então, os alunos, ao longo do período, eles precisam ser preparados, desenvolvidos, capacitados a fazer uma boa leitura do texto. Eu tenho encontrado, como pregador, eu tenho me preocupado com isso, porque a gente começa a escutar e perceber algumas pregações, até que a gente fez, mas quando a gente volta para o texto e começa a ler com cuidado o texto, peraí, olha só, está aqui no texto, só que a gente não lê. A gente se acostumou durante muito tempo com esse negócio de parte A e parte B do texto. Não, irmão. Texto sem contexto gera pretexto, heresia. Então, nós precisamos levar o aluno a ler. Por isso que mesmo quando eu estou pregando, eu tenho alguns textos que eu anoto e na pregação faço questão de ler. Abre sua Bíblia e vamos ler, vamos ler a Bíblia, porque a pregação é bíblica, a escola dominical é bíblica, não é? Então, peça para o seu aluno abrir aí a lição e abrir a Bíblia e ler, não é? Por exemplo, Atos, vamos ler Atos, capítulo 17, olha que coisa linda. A igreja de Bereia, versículo 11. Estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a prontidão da mente, examinando diariamente nas escrituras se estas coisas eram assim. Portanto, muitos deles creram, assim como algumas proeminentes mulheres gregas, não é? E não poucos homens, não é? Então veja, os cristãos de Bereia, eles pesquisavam. Olha que coisa linda. Então, nós precisamos gerar isso na igreja, o desejo de ler
e de pesquisar para compreender o texto, para interpretar o texto. Tópico 3, e se você não se inscreveu ainda, inscreva-se e ative as notificações, você sabe que é sempre muito importante para todos nós. 22.5, quase 22.6 de inscritos aqui no nosso canal. Muito obrigado a você que está inscrito no canal. Se não está ainda, inscreva-se, ative as notificações. Isso é muito importante, irmão. Nosso canal tem que crescer. Significa que coisas boas, que é a palavra de Deus, vai alcançar mais pessoas. Está faltando pouquinho para a gente bater aqui os nossos 22.6, mas vai dar certo. Essa semana a gente bate, ultrapassa isso, se Deus quiser. Tópico 3. É preciso ler a Bíblia diariamente. Aí ele vai falar aqui, ó, 22.595. Só falta você e você compartilhar no WhatsApp aí. A leitura é a disciplina cristã. A disciplina tem relação com castigo e punição, mas também significa obediência, ordem, obediência às regras. A disciplina não é um meio de salvação, mas por meio dela conhecemos a perfeita vontade de Deus. Então, disciplinas aqui são como matérias, né? Matemática, português, pra você passar aí na sala de aula, você tem que ter, não tem? Você tem que desenvolver essas disciplinas. Ciências, biologia, física, filosofia. Espiritualmente, nós também temos disciplinas que nós precisamos aí desenvolver. A leitura é uma das disciplinas. O aprendizado é parte intrínseca de um discípulo. Isso porque discípulo significa literalmente aprendiz. Uma máxima pedagógica afirma que ler é aprender. Ler é aprender. Uma das irmãs que nos acompanha, o que ela faz? Ela, por exemplo, hoje é quarta-feira. Então, à noite, ela pega e manda a leitura devocional do outro dia, da quinta-feira. Hoje é quarta, ela manda da quinta. Mas ela manda na quarta à noite, tá? E aí os alunos têm a noite de quarta e a quinta-feira todinha, para que no final da tarde eles tenham que enviar pelo WhatsApp mesmo um devocional que eles fizeram. Que nada mais é do que, olha, ela envia o versículo da quinta-feira, eles têm que ler e falar, escrever, digitar, mandar um áudio, um vídeo, o que eles compreenderam daquele texto. E assim, a interação tem sido maravilhosa. Então nós temos que criar esse mecanismo de leitura, levar os alunos a lerem a palavra de Deus. Não é? E a leitura, ela também faz parte do nosso devocional. E a gente vai entender já já o que é devocional aqui, ó. Disciplinas são matérias que devemos estudar e aplicar em nossas vidas, se quisermos alcançar êxito em nossa trajetória. Espiritualmente é a mesma coisa. É através das disciplinas que aprimoramos nosso relacionamento com o Senhor. E aí eu coloquei aqui Efésios 5, 18 ao 20, Efésios 6, 14 a 18. Isso aqui está falando de relacionamento. Orando, salmos, cânticos, hinos espirituais, couraça da justiça. Como é que a gente se reveste de cada item da couraça da justiça sem um relacionamento com Deus por meio de sua palavra? Não tem como. Então, disciplina não é o tanto que você conhece, mas o quanto você pratica daquilo que você conhece, que vai promover algum tipo de impacto em você e no mundo à sua volta. Tiago escreve em Tiago 1, 20, a partir do 22, que nós não devemos ser como ouvintes, sabe? Que não praticam. Ouvintes que escutam, é como quem olha no espelho e depois ele sai e se esquece da sua imagem no espelho. Não! Nós temos que ouvir e praticar. Mas tudo isso começa onde? Começa com a leitura. Por isso que é interessante o devocional. O que é devocional? É tempo a sós com Deus. Presta atenção. Reclama-se muito dos cultos hoje, principalmente os mais antigos, né? Diz, o culto hoje, no meu tempo era assim. Bom, é verdade que era, mas era normal você chegar na casa de um crente e ele estar o quê? Lendo a Bíblia, orando, ou uma oração de madrugada. Então reclama-se muito dos cultos hoje. Mas acredito que o culto público é reflexo do culto secreto, individual, ou da falta dele. Quem tem altar secreto não tem dificuldade de cultuar em público, pois no secreto desenvolvemos um relacionamento pessoal com o Pai. Então,
Nós precisamos mudar essa cultura que se instalou em nosso meio e vem se aumentando cada vez mais por causa das distrações, né? Das distrações não é pecado, mas nós estamos nos distraindo, trocando aquilo que é essencial por aquilo que é passageiro, que é efêmero. Nós devemos procurar voltar a ter essa cultura do tempo devocional, do tempo com Deus. Porque o culto no templo é reflexo do culto em casa, o culto público é reflexo do culto no secreto. Então, nós não devemos ir à igreja para buscar a presença de Deus como prioridade, não. Busca é no quarto, é diária. Relacionamento é algo diário. Na igreja, nós devemos refletir o relacionamento diário. Então, se o culto está esquisito, está sem graça, não tem manifestação da presença de Deus, é porque nós estamos chegando no templo vazios, ou pior, carregados e sobrecarregados de pecados, de distrações. Agora, quando nós temos um culto em casa todos os dias, um culto individual, um tempo a sós com Deus, então durante toda a semana nós estamos nos relacionando com o Senhor. Aí quando nós chegamos no culto público, meu Deus do céu, aí é coisa linda, é coisa maravilhosa, certo? Porque o culto público é reflexo do culto pessoal, do culto individual. Amém, meus irmãos? Essa foi a pré-aula da lição 13. Espero tê-los ajudado. Um forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro. A obra não para, é só uma lombadinha, meu irmão. É só uma valetinha, uma vírgulazinha. Vamos para frente que o próximo trimestre já está chegando, revista linda e maravilhosa, a próxima revista do nosso próximo trimestre, comentada pelo pastor Osiel Gomes. Alô, pastor Osiel Gomes, se Deus nos permitir, nós gravaremos uma conversa, um bate-papo com o pastor Osiel, está falando sobre Sermão do Monte. Será muito lindo o próximo trimestre, como tem sido esse. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. E até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.